Olá, pessoal. Olá, chaminhas, almas queridas. Tudo bem com vocês? Bora dar continuidade aqui às perguntas e respostas que vocês têm deixado lá no grupo Pergunte Aqui. Eu vou mandar aqui o link lá para o pessoal dos grupos. Acho que eu tô fazendo coisa errada aqui. Quem que já entrou aí? A Paula, a Sandra, a Dani, a Eliane, né? Vamos lá, então. Até o pessoal chegar, eu vou tirar umas cartas aqui e vou explicando para vocês do que nós vamos conversar hoje. Eu resolvi fazer assim, olhar lá no grupo, né, as perguntas que estão associadas uma à outra e então trazer aqui para vocês, porque aí facilita, né? A gente já vai meio que respondendo tudo de uma vez. Eu acho que fica até melhor de compreensão. Eu pensei em fazer isso porque uma das meninas, né, a Denise, pediu, né, ela falou assim, se puder, faz um vídeo explicando sobre a mulher que é DM em relacionamento com o homem DF. Vejo pouca informação sobre esse caso, né, que é mais raro. E também o Eduardo, a Denise é minha cliente, né? O Eduardo não conheço. Primeira vez, na verdade, que entro em contato com ele. E ele, inclusive, mandou um áudio. E aí eu peço para vocês não mandarem áudio, facilitem a minha vida. Sejam objetivos nas suas perguntas, diretos. Por quê, né? Porque, assim, gente, eu vou explicar um monte de coisa em cima daquilo que vocês perguntarem, sabe? E as histórias, né, são ser mais básicas. Mas, o que eu fiz? Eu escutei o áudio dele. Eu escutei porque eu senti quando eu li a pergunta dele, depois, aí eu coloquei lá pra ele, né, não mandar áudio e tal, e depois ele conversou, falou alguma coisa lá, e eu senti que ele tá bastante assim, sabe? Quando a pessoa tá apavorada mesmo, muito preocupada, né? E muito ansioso, né? Eu senti essa energia vinda da parte dele. Falei, não, deixa a gente olhar isso aqui direitinho, né? Porque uma vez que eu não conheço ele, né? Mas não precisa. Não precisa, já dá pra... Porque tudo que ele disse lá no áudio é coisa que... arroz com feijão, né? Do nosso dia a dia de chama gêmeas. Eu lembro uma vez que eu escutei uma terapeuta falando assim, que ela deixou de fazer atendimento para não ficar escutando as falas das pessoas, né? Porque ela falou assim, que as falas dessas pessoas, dos clientes dela na época, né, eram falas assim, do ego, repetitivas. Só aquela, ela falou assim, só aquele zum, zum, zum do ego, né? Na época, isso já tem bastante, né, tempo, antes mesmo dessa coisa de conexão de chamas, eu ouvi aquilo, né, eu falei assim, gente, mas que interessante, né? Por quê? Porque a gente parte do conceito de que ouvir o cliente, né, é o principal, né? Com o passar do tempo, principalmente depois que eu entrei para essa conexão de chamas, que a minha consciência foi expandindo mais e tudo, que eu fui percebendo os padrões, né? Principalmente dessa conexão que tem muito padrão, eu me lembrei novamente dessa fala dela, né? E de fato, vai chegando um momento que não é muito necessário que o outro diga aquilo, né? Traga sua informação, só da gente captar a energia, né? E entender ali um contexto breve que essa pessoa faça, é possível já entrar no campo dela e compreender melhor o que angustia, o que preocupa, né?
E isso realmente aconteceu, né? Então, hoje em dia, eu vejo assim que, principalmente, os seres que me acompanham nessa jornada, né? Muitas vezes eles pedem, olha, dê mais atenção às curas do que à fala, né? Apesar de que eu acho que a fala também é curativa. E outro dia, eu estava escutando o Rodrigo Romo, gosto muito dele, né? Eu me identifico muito com a forma como ele lida, né? Com o despertar espiritual, com a forma como ele enxerga esse planeta, né? E tudo mais. E aí, ele falou assim que, com o tempo, ele foi percebendo que não adiantava ele falar muito. Ele falar muito. Por quê? Porque existe na nossa formação, na estrutura, tá, dessa nossa programação, desse holograma feito de carne, uma programação que interrompe o processo cognitivo. E veja que interessante, né? Vamos parar para pensar que há quanto tempo Jesus vem dizendo a mesma coisa e todos os outros que vieram depois dele repetem o que ele diz e ainda assim parece que a gente não entende. Então faz total sentido pensar que toda essa conversa, que não é uma conversa de sabedoria, que é uma conversa de dor e sofrimento, é uma conversa repetitiva que não contribui com você e que não adianta o outro que está do lado de cá ficar só falando para aquele que está do lado de lá e nem o de lá falando para o que está do lado de cá. Né? Então a gente dá aí umas dicas, umas coisas básicas assim, né? Então eu fiquei analisando sobre isso, né? E agora que recebendo a energia da Shintara, né? Que tá, né? Nivelar com essa energia tá difícil, né? Estou até encalorada aqui já, ó, porque o negócio é puxado. O que acontece? Eu percebo, e ela dizendo, né, que vai colocar mais códigos de luz em todas as informações, né, em todos os vídeos, em tudo que eu estiver fazendo, não só no tratamento, nas ativações, eu percebo, conversando também depois com ela, eu cheguei à conclusão de que realmente, para tirar essa primeira venda, esse primeiro véu, a conversa vai demorar muito mais, né? Muito mais. O que também reforça a minha ideia de que realmente para a gente conseguir alcançar um nível de desenvolvimento de cura e expansão de consciência através de terapias que só conversam, que não utilizam aspectos energéticos, né? Técnicas energéticas, realmente demora muito mais. E eu tenho clientes, né? Enfim, eu mesmo tenho essa experiência, tenho experiência na minha família, de que realmente você vai lá no terapeuta, no psicólogo e fala, depois você volta e fala. E assim, ó, demora pra caramba pra ficha cair e pra você fazer as mudanças necessárias. Então pensem sobre isso, tá? Pensem sobre isso, sobre terem mais discernimento, mais objetividade, ouvirem menos o seu ego quando ele tá realmente de blá blá blá, porque assim, o ego vai dizer uma frase que para você vai ser nova, que você vai ter que prestar atenção. Depois as outras 15 frases que ele falar na sua cabeça é a mesma coisa, é a mesma informação, talvez ele fale de forma diferente, né? E você possivelmente ainda vai ficar em dúvida quanto aquilo não é assim, não é assim. E isso faz com que você não ouça o seu coração. Isso é muito interessante, gente. Veja como esse programa instalado em nós, né, para vivermos aqui nessa terra, complica a nossa vida, né? Mas isso não é culpa de ninguém. Essa terra, esse planeta é assim, é dessa forma que se desenvolve no planeta 3D, e tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Não temos que culpar ninguém, ok? Tá? A gente meio que deu um azarzinho, né,
Adivinha? Nessa época, né? Nessa época. Mas a gente já está acostumado, às vezes que eu não lembro, né? Porque igual esse planeta aqui, nós temos mais... Me parece que mais de 34 mil, né, planetas que vivenciam essa situação da Matrix. Então, ok, gente? Então, o processo cognitivo nosso, né, ele dificulta essa passagem. E que tem a ver com... Quem já estudou neurociência... Eu formei em pedagogia, né? Depois fiz neuropedagogia, psicopedagogia, aí depois fiz neurociências, né? E fiz mestrado nessa área também, tudo. E aí o que acontece? Eu lembro muito de, você vê as preparações, né? Eu lembro muito de estudar essa questão do léxico, do fator cognitivo, do cérebro conseguir fazer o movimento de expandir mesmo depois de ter sofrido um acidente, né? Eu lembro que eu gostava muito dessa área, porque trabalhei muito com criança que tinha déficit de atenção, hiperatividade, autismo, né? E tudo isso. E fiz estudos, artigos nessa área. Então, eu lembro de ficar assim meio que obcecada, né? Por entender isso. E aí, naqueles congressos de pedagogia, né? Aquela coisa toda. Era muito bom na época, eu gostava bastante. Mas nunca imaginei que isso ia me ajudar, me preparar, né, para esse trabalho atual, né? Então reflitam sobre isso, tá? Não é uma crítica pessoal a ninguém. Até porque eu sou a pessoa que gosta de falar, né? Só que a gente pode aprender a falar com maior sabedoria, entendendo, né, um pouco mais ali do que é repetitivo para nós, do que a gente tem que realmente dar atenção, do que a gente não tem que dar muita atenção, combinado? E hoje eu vou falar então de polaridades. E o Eduardo também, né? A questão dele também é polaridade, e eu vou explicar para vocês. Só que antes eu quero tirar uma cartinha aqui para vocês iniciarem a semana bem. Eu gosto de fazer esse prelúdio aqui, né, gente? Começar aqui acalmando as energias, porque aí vai assentando, vai chegando aí, já fazendo curas, ok? Então vamos lá. Escolham cartinha de número 1, 2 ou 3. Não vou explicar as cartinhas, vou só ler a mensagem mesmo, tá? E aí vocês vão tirando as suas conclusões. Então vamos lá, cartinha de número 1. Tirando aqui agora, cartinha de número 2. E cartinha de número 3. Então, meio soprando aqui no meu ouvido. O seguinte. Por isso que a gente tem que experienciar as questões, né? Por isso que a maioria das vezes, quando as pessoas falam assim, ouça o meu conselho, não faça o que eu fiz. E a gente vai lá e faz. Justamente por isso, porque o nosso aprendizado aqui, nesse momento, ele se dá com a experiência. É uma programação própria de aprendizado daqui, ok? Então, vamos lá. Primeira carta, valete de ar, tá? Ou seja, valete de espadas. Lógico, honesto, impulsivo e curioso. Informação desafiadora. Atrasos ou mudanças de planos. Verdade contada sem delicadeza. Já é a segunda vez que essa carta sai. E outro dia eu fiz atendimento, essa carta saiu para uma cliente. Eu tô achando que isso aqui tá acontecendo para mais pessoas, achando que isso aqui tá muito no coletivo de chamas. Aí você analisa aí, né? 7 de espadas, tudo espada aqui, gente, que coisa, hein? Planos que precisam ser revistos. Mais coisas acontecendo além do que se vê. Momento inoportuno. Tá bravo, hein? Tá bravo. E por final, nós temos aqui o Imperador, com o Arcanjo Miguel. Organização e lógica. Estrutura e disciplina. Liderança. Ai, ai, ai. O que será? Depois eu vou fazer uma captação disso daí. O que será que está acontecendo que as coisas se atrasaram? O
Que informação desafiadora é essa, né? Para cada um vai ser uma coisa, mas deve ter um geralzão aí, porque não para de sair essa mensagem. Eu acho que esses atrasos têm a ver, informação desafiadora, na verdade, tem a ver com esse momento da gente se deparar com a verdade de muitas coisas. E quando isso acontece, normalmente a gente tem que parar para pensar, né? Fica chateado, isso, aquilo, aquilo outro, né? Aí até que se desenvolve. Atrasos ou mudança de planos. Pois eu fiquei intrigada com esse negócio aqui. Vamos lá, então? Bom, vou repetir aqui para vocês. A Denise pediu para que eu fizesse um vídeo explicando sobre a mulher DM e o homem DF. Né? Ela disse que veio poucas informações sobre isso. E o Eduardo, ele disse assim, ele mandou o áudio que eu disse para vocês, né? E no áudio ele dizia assim, que no início ele conheceu uma pessoa, uma mulher, e ela quis muito estar com ele e tudo, né? E os dois ficaram por um tempo, se não me engano, 1 ano, eu acho, se relacionando. E mais pro final desse relacionamento, desse 1 ano, ele não quis continuar, achou que não estava legal. E aí, acho que os dois estavam morando juntos, ou estavam ficando próximos, enfim, finalizou, né, esse relacionamento. Ele, de acordo com ele, né? E depois, ele, passado um tempo, ele foi atrás dela. E quando ele foi atrás dela, acho que os dois ficaram juntos, mais uma vez ou outra. E depois, quando ele foi de novo para ficar com ela, nesse movimento de vai e vem, que é o que eu comentei muito com vocês nas respostas do primeiro vídeo, ele, um dia quando foi lá na casa dela, disse a ele que ela falou assim, olha, não tem como, né, você ficar vindo aqui e tudo mais, porque eu estou com outra pessoa, estou me relacionando com outra pessoa e tal. E aí ele disse que quando isso aconteceu, ele sofreu bastante, né, e começou todo o sofrimento dele, né. Bom, e aí ele fala assim, por que que eu fugi e agora, 3 anos depois, corro atrás e ela está fugindo? Será que inverteu as polaridades? Não sei, tô perdido. Ainda não vi vídeo algum de alguém falando sobre isso. Mas agora vou pesquisar sobre inverter as polaridades, para ver se existe isso mesmo. Aí ele pediu que eu o informasse. Então veja só, gente. Eu vou começar do começo, né? O que acontece? Nós somos uma energia, tá? E essa energia, ela fica aglomerada, vamos colocar assim. Ela fica aglomerada numa mônada. Aglomerada numa mônada. Se alguém tiver pergunta enquanto eu estiver aqui falando, pode colocar aqui, que à medida que vocês forem perguntando, que eu sei que esse assunto ele é bem complexo, né? Bom, então aqui nós temos uma mônada, né? Uma consciência monádica, tá? Não é a consciência monádica do eu superior, não. É a consciência monádica da alma. Antigamente, todo mundo imaginava que quando a gente vinha nesse corpo aqui para a Terra, a gente acoplava uma alma, né? Uma alma. E aí eu lembro até, na época da doutrina espírita, há 20 anos atrás, quando eu frequentava, a gente sempre tinha dúvidas, o que é alma, o que é espírito, né? E aí muitas pessoas diziam que alma e espírito era a mesma coisa, outros diziam que não era, enfim. Há 20 e poucos anos atrás, isso era motivo de muita dúvida. Então hoje, nós sabemos que esse corpo não possui uma alma, tá? Nessa concepção de alma. Nessa concepção que vem da doutrina espírita, da igreja, principalmente da igreja católica, né? Que falava assim que os brancos, né? Os brancos, eles tinham alma. Os indígenas, aborígenes e outros seres, né, de outras raças não tinham alma. Animais não tinham alma, né? Então, entenderam o que eu estou dizendo por alma? É essa concepção. É a concepção de um ser dentro de nós que é um ser divino, né? E único.
só aquele ser divino e único. Bom, nesse sentido, nós não temos uma alma. Entendam isso, reflitam, tá? Agora, essa consciência monádica, ela é composta de uma alma. Ela é a alma. Ou seja, ela é uma consciência que vem lá de frequências mais elevadas até descendo frequência, até chegar num planeta de terceira dimensão para experienciar uma situação de aprendizado, de crescimento e colocar suas tarefas, suas missões, seus contratos, enfim, em movimento aqui na Terra ou qualquer outro planeta de terceira dimensão. Quando isso acontece, esta alma, ela vai se dividir para poder encarnar. E aí ela se divide em vários fractais. Não é somente em dois, que é aquela ideia de chamas gêmeas, né? Então vem lá a alminha, parte no meio, aí fica lá o yin e lá o yang, né? E aí encarna. Eu também já pensei que era assim, tá? Eu já acreditei que era assim. E na verdade, parte é assim. Vou explicar por quê. Porque esse núcleo monádico, ele é um núcleo atômico, tá? Ele é uma energia. Ele é uma parte da fonte, numa frequência bem mais inferior à frequência da fonte. Contudo, ele tem um polo positivo e um polo negativo, que quando está numa frequência mais elevada, próximo à frequência da fonte, ele é uno, tá? Então temos lá elétrons, nêutrons, prótons, bóson de Higgins, quântons e outros nomes dados às partículas e ondas, tá? De uma energia. Não é assim? O pessoal que gosta de física quântica sabe disso. Então, aqui temos um núcleo atômico, uma energia não é condensada, é uma energia em onda, tá? E aí, então, vamos agora encarnar no planeta Terra? Vamos. Para isso, você então vai começar a encarnar, primeiramente, alguns dizem que é oitava dimensão, outros dizem que é nona dimensão e alguns dizem que é 12ª dimensão. De acordo com as informações que eu tenho, é 12ª dimensão, mas não posso dizer que é exatamente isso. Não sou dona da verdade, tudo que eu trago aqui para vocês é mediante o que eu aprendo e recebo da equipe com a qual eu trabalho e dos mestres, dentro daquilo que eu consigo captar e entender, tá? Então, não é proveniente de nenhuma outra fonte. E aí, o que que acontece? Quando a gente tá lá na 12ª, a gente já começa a ir fazendo esse processo de se fractalizar, tá? Então, a gente passa a ser um fractal e não um espírito ou alma nessa concepção anterior que eu citei para vocês. Mas você pode chamar do que você quiser. A alma, é isso que você acredita, é isso que você quer, tá? Não vai deixar de ser fractal por causa disso, tá? Então, o que que acontece? A hora que vai descendo, vai fractalizando, e quando você começa a ter experiências em mundos duais, tá? Que não é o caso dos mundos de 12ª dimensão, até onde eu sei, não é um mundo polarizado, de duas polaridades, yin e yang, são, né? Por isso que eu acho que a gente começa lá na 12ª, eu acho que a partir da 8ª é que começa esse movimento de polarização, né? De começar a encarnar em duas polaridades. Por isso que o pessoal fala 8ª dimensão. Bom, e aí, então, a gente começa a encarnar nesses planetas, nessas dimensões, planetas dessas dimensões, que pode ser até aqui na Terra mesmo, que a Terra não tem só uma dimensão, né? Ela tem várias outras, pode ser aqui. Vocês sabem que tem aí Atlantis, Lemúria, que tinha outras dimensões, vocês sabem disso, tá? Bom, as camadas, né, da Terra. E aí a gente vai começando a
dividir esse núcleo monádico. Para quê? Para que facilite o desenvolvimento e a experiência daquele núcleo atômico, tá? Daquela mônada, daquela consciência que vai emitir aquelas informações para as demais consciências, de lá para cá e daqui para lá. Isso é uma lei de preservação, né? Então, se enviasse somente um ser, e esse ser por algum motivo fosse corrompido, fosse adulterado no seu núcleo monádico, meio que como um computador mesmo, você perderia aquelas informações, né? As outras consciências perderiam aquela experiência que foi vivenciada ali. Não teria como fazer um backup, né? Então, o que acontece? Mais seres de um mesmo núcleo, divide-se em mais fractais, encarnam normalmente no mesmo planeta, mais ou menos nas mesmas épocas. Algumas pessoas não concordam com isso, tá? Eu já vi aí pessoal que fala de chama gêmea falar que isso é até uma influência reptiliana, né? Calma que daqui a um tempo vocês vão ver que não é. Já tô acostumada com essas falas, né? Não é a primeira vez que eu ouço isso, e mais pra frente isso muda. É só uma questão de captação, né, da consciência. Alguns captam depois e revisam essa ideia, outros nunca vão captar porque não tem interesse, né? Isso é normal. Mas aí o que acontece, gente? Então, digamos assim, né? Você, seu núcleo monádico, chegou na quinta dimensão, veio descendo, chegou na quinta dimensão. A próxima encarnação você ia para a terceira dimensão. E agora, então, na verdade, não, chegou na oitava dimensão, né? Aí, chegou na nona dimensão, ia para a oitava, agora tem que, então, dividir os polos. Digamos que na nona dimensão, é um exemplo só, o seu núcleo monádico já tenha se dividido em 12. Pelo que eu sei, é o máximo a possibilidade de 12. Então, quando está lá na 12ª, dividiu só em, sei lá, 3 fractais, depois vai dividindo até dar 12. E aí, quando você vai encarnar, estou entendendo que seria então na oitava dimensão, esses 12 fractais que foram divididos, eles vão se dividir novamente. Aí é que vem aquela ideia, né, de uma alma dividida em o yang. Antes disso, a divisão ainda é una. Ainda você é um só. Estou colocando que isso vai acontecer até a nona dimensão, não é certeza absoluta até em qual dimensão isso acontece, mas eu acredito que seja por aí, depois eu posso até esclarecer isso melhor, mas também não tem tanta importância assim, pelo menos não nesse assunto que eu estou trazendo para vocês. O que acontece, gente? A hora que começa, então, a encarnar em planetas duais, você que era um único fractal, uno, parte de uma consciência monádica, você fala assim, então, para ir para lá, eu vou ter que ter 2 corpídeos. Um corpídeo masculino e um corpídeo feminino. Então, vou ter que dividir. Por questões próprias desse processo, então, se divide em yin e yang, e entende-se, pelo menos aqui na 3D, que o yin se refere ao masculino e o yang se refere ao feminino. Que o yang se refere ao masculino e o yin ao feminino. O yin sempre negativo, polo negativo, e o yang, polo positivo. Lembra dos prótons, nêutrons, elétrons e tudo mais que eu disse para vocês? Lembram lá quando vocês estudaram que um gira em torno do outro? Depois vai lá dar uma olhadinha nisso que vocês vão entender. Até vão entender por que o yin faz o que faz no entorno ali do yang. Mas não vou entrar nisso não, senão vai ficar muito longa aqui essa conversa. Então, o que acontece? Então, vamos para lá? Vamos. Então, vamos ter que dividir? Vamos. Tá. Dividir. Vai nascer mais ou menos na mesma época, ali na mesma região, vai ter um planejamento reencarnatório, possivelmente vai se encontrar. Por quê? Porque existem os vetores energéticos, né? Que fazem esse movimento vetorial como um imã, né, de chamar o outro.
e também por conta dos planejamentos reencarnatórios. Com o passar do tempo, você vai adquirindo experiências e vivências que vão te aproximando ou te afastando desse fractal, que é a sua outra parte, que a gente chama de chama gêmeas, ou dos outros fractais, que também são a sua outra parte. Entendem isso? Eles são a sua outra parte. Você está para eles da mesma forma que você está para esse outro. Porque por que é um fractal? Vocês sabem o que é um fractal? Fractal é uma parte do todo que constitui tudo que esse todo tem em menor quantidade. Então, da fonte até aqui, nós somos fractais. Né? E o que significa essa... eu sou tudo que o todo é em menor parte. Em frequência mais baixa. Então, à medida que vai dividindo, a frequência vai caindo. Né? Então, não sei, vamos colocar assim um exemplo, tá, gente? Sei lá, na 10ª dimensão, você está com 100 de frequência. Né? E aí, vai descendo, vai dividindo, né? E aí você, quando chega aqui na 3D, sei lá, você está com 20 de frequência. Porque foi dividindo isso e a frequência foi... A potência energética, acho que assim fica melhor. A potência energética baixa. Né? Porque eu tenho aqui, ó, tudo junto, né? Uma consciência de 100% de potência. Mesmo que não seja o 100% lá da fonte. Mas vamos fechar aqui nessa alma. 100% aqui. Aí o que acontece? Eu sou poderosa energeticamente. Aí começa a me dividir. A minha potência em cada um desses fractais também se divide. Portanto, o que uma alma, uma consciência monádica faz é muito mais poderoso, muito mais... tem muitos melhores resultados, né? Alcança melhores resultados do que quando você está ali dividido em 12 e depois, na verdade, dividido em 24, né? Porque esse núcleo monádico dividiu em 12, aí você depois divide em Yang, aí fica 24. Então cai muito, 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 muito a nossa capacidade de poder pessoal, de auto-amor. Né? Por isso que a gente acaba que cede ao sistema de ensino reptiliano facilmente, por conta da nossa falta de poder, né? Energético e de consciência, obviamente, né? Tá tudo bem, gente? Tá tudo bem? Vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida? Como é que tá aí pra vocês? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, até aqui. Porque isso aqui o que tá escrito aqui? Priscila, querida, a sua voz vai ativar quem quer que seja. O aluno chega só, mestre sempre, cada um em cada vibração. Eu não entendi essa fala aqui, não entendi não. Pois se quiser explicar, pode explicar. Ai, chamas, nós ativamos todos nós. Aquelas coisas, né? A pessoa ouve as coisas pela metade, aí já começa a falar, né? É aquilo que eu tava falando no início, né? Do ego. Então, vamos lá. O que acontece, gente? Aí, a gente tá aqui na Terra, experienciando um corpo e uma essência do fractal. Tá? Então, uma essência seria a essência Yin e a outra essência seria a essência Yang. Isso não significa que nós estejamos nos corpos correspondentes de acordo com os nossos conceitos em relação a essas polaridades. Né? Então, veja só, dividir a energia, o núcleo monádico. Tem um núcleo monádico Yang. Aí vão ser construídos os corpos etéricos e depois os corpos físicos, que são planejados, né? Geneticamente e tudo mais.
E aí, a gente, algumas vezes, vai encarnar em um corpo masculino, um corpo feminino, um corpo saudável, um corpo doente, um corpo de pele branca, um corpo de pele negra, um corpo de pele amarela, enfim, vários corpos. Entendem isso? Então, pessoal, não importa o corpo que você está, ele não tem referência direta com isso que eu estou chamando de essência, tá? Que seria a essência desse fractal. Porque aqui na Terra, nós entendemos assim, o Yin, ele é introspectivo, né? O Yin, ele é mais frio mesmo, frio em termos de energia, né? Energia mais quente, energia mais fria. E isso também é algo que é importante vocês estudarem sobre isso. A medicina chinesa fala muito disso, faz muitas curas, tá? Através das energias Yin e Yang, né? Então, a energia Yang é energia quente, né? E ela produz determinadas situações. A energia Yang se refere ao Sol, né? Que ele expande, ele é aberto. Por isso que as chaminhas gêmeas têm aquela coisa de mostrar um sol e uma lua. Porque a lua é o Yin mais introspectivo. Entenderam isso? E aí, dá uma lidinha. Se você colocar lá no Google, o que é Yin? Quais as características do Yin? Quais as características do Yang? Porque vejam só, não é só essa questão masculino e feminino. Isso é uma associação que nós fizemos para facilitar esses conceitos. Mas a água, quando ela está fluida, pensa num rio, fluido, a água correndo, essa água está yang. Quando essa água, a temperatura muda e essa água congela, ela fica dura, né? Ela fica yin. Entendem isso? Então, tudo tem o seu lado yin e o seu lado yang. Ou seja, tudo tem um lado que expande, um lado que tem uma energia, um polo, uma polaridade energética, atômica energética, de polo positivo, igual tomada. Eletricidade, né? Você sabe que tem o yin e o yang. Então, estudem física quântica. Estudem assim, não precisa aprofundar demais, você dá uma lidinha, você já vai entender isso aí. Né? Física quântica, yin e yang, quais as características, medicina chinesa fala disso, tá? O Tao fala disso, ok? Então, dá uma... Porque aí facilita bastante para você entender essa questão, certo? Mas vamos voltar aqui para a ideia do que foi perguntado aqui, né? Então, eles falaram que poucas pessoas falam disso. Eu tenho vários vídeos aqui não, no YouTube, né? Eu tenho vários vídeos falando desse relacionamento e de como essas coisas procedem. No caso do Eduardo, eu notei, depois eu falei com ele no particular, eu notei que ele, não, me parece que não tinha passado pela cabeça dele que ele era ou possivelmente né? Tem essa essência Porque ele disse assim pra mim, né, no áudio que ele me mandou no PV, ele falou assim, eu não entendo porque que depois eu fugi, não, como é que é? Ela que tá fugindo, sendo que eu sou o homem. Aí eu falei, entendi. Aí foi onde eu falei pra ele, falei assim, você já parou pra pensar que pode ser que você seja de essência né? Aí ele falou, não sei, tal, vou pensar, tal, né? Então é isso que acontece. Tá? Então, no caso do Eduardo, é muito simples a resposta. Tá? Possivelmente, quando esse tipo de coisa acontece, você já pode parar para pensar que, possivelmente, você deve ter essência Yin e estar num corpo masculino. Não tem nada a ver com sexualidade, com preferência de relacionamento, com gênero, com aquelas coisas. Não é disso que eu estou falando. Tá? É uma energia, porque a nossa consciência é uma energia, né? Ela tem um campo energético, é uma energia inteligente, obviamente, mas ela tem um campo energético.
Não tem a ver com sexo e sexualidade, gênero e nada disso. Tem a ver com experienciar uma situação. Então, quando você vem, um Yang vem num corpo feminino, ele experiencia um mundo feminino. E isso vai trazer novas formas de pensar, de entender a vida. E quando um Yin nasce num corpo masculino, a mesma coisa. E quando um Yin nasce no corpo feminino, também está experienciando, porque afinal de contas a energia é energia. Ela não tem sexo, né? Então ela também vai experienciar a história de pessoas que vivem neste planeta, naquela década que ela nasceu, né? Naquele momento, naquele período, seja num corpo Yin ou Yang. Nós sabemos que existem muitas diferenças entre quem é do corpo feminino e quem é do corpo masculino, socialmente, culturalmente, em termos de conceitos, crenças. Né? A gente sabe disso. Não preciso nem entrar aí nessa história, certo? Então, gente, a resposta para o Eduardo é essa, tá? Para ele não se preocupar. E quem mais tiver dúvidas sobre isso, saiba que possivelmente você se viu nessa situação, pode ser que seja, então, isso que está acontecendo. Agora, quero só fazer uma parte aqui. Quando ele fala assim, porque ela correu e eu corri, né? Essa coisa toda. Sim, vou chegar aí, Eliane, vou chegar aí nessa coisa de equilíbrio. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Quando ele disse aqui nos áudios dele, ele falou assim, que ela corre, ele corre, né? Eu fugi, na verdade ele fala fugir, né? Fugir e correr. Então, tem um pessoal lá da França que quando começou suas pesquisas, eles identificaram, tá? Uma das primeiras identificações foi que o comportamento, tá? Da energia Yang era correr do relacionamento. E o comportamento da energia Yin era da energia Yang era fugir do relacionamento. E o comportamento da energia Yin era correr atrás do relacionamento. Se vocês estudarem física quântica mais uma vez, vocês vão entender por que isso acontece. Né? O polo positivo é expansivo. O polo negativo, ele não é expansivo. Então, até na hora de você ligar lá os dois polozinhos, né? Se você ligar o negativo com o negativo, estoura, não é? Tem toda aquela história. É por aí. Então, gente, o que acontece? Eles identificaram um exemplo, tá? Uma conduta num grupo de pessoas que se apresentou em vários casais. Foi 4 anos eu fugindo dela. Eu aposto, Eduardo, que se eu tiver uma meia hora de conversa de ser ou menos que isso, eu desculpe que talvez você nunca tenha fugido, mas nesse caso, se você ainda tem dúvidas sobre isso, realmente tem que ver no seu campo individual, tá? Eu posso responder no campo aqui coletivo, tá bom? Então, gente, vamos lá. Eles identificaram isso num grupo de pessoas. Eles identificaram isso e identificaram outras tantas coisas, tá? Mas não sei por quê. Cargas d'água, né? As pessoas pegaram nisso, né? O Yin corre, o Yin persegue, o Yang corre. E ainda por cima, associado o Yin ao feminino e o Yang ao masculino, em termos de corpo físico, aí danou tudo, né? E aí o que acontece? Muitas vezes já não estuda, não vai atrás e não entende isso, né? Não entende isso. E aí, gente, eu sinceramente acho esse lance do correr atrás, do fugir, do perseguir e do fugir daquela história, algo muito relativo, tá? Porque, na verdade, quando você entra em contato, quando você deseja estar com aquela pessoa, você precisa ter uma consciência do motivo pelo qual você quer manter aquele relacionamento.
E essas consciências do porquê, tá, de manter o relacionamento, no início, elas não são pautadas numa consciência clara e expandida. Elas são pautadas em feridas emocionais. Então, existe uma interferência nisso aí. De repente, uma pessoa que tem um trabalho já feito de curas de feridas emocionais, aí no nível X, não estou dizendo 100%, mas numa condição boa, ela é nascida num corpo feminino, e de repente, quando ela conhece a sua chama, ela não vai ficar correndo atrás desse jeito, né? Eu sou um exemplo disso e tenho várias clientes que são exemplos. Por quê? Porque a pessoa já vai trabalhando a sua mente. Ela já trabalhou, já fez movimentos de autoconhecimento, já tinha diminuído. Eu já fui, né, antes de começar com isso, já tinha feito bastante curas, já era terapeuta na área de casais e tudo mais. Já tinha experienciado vários relacionamentos, né, para entender esse movimento dos relacionamentos, né? Então, o que acontece? Nos primeiros 3 meses, teve aquele movimento muito impulsivo. Mas teve da minha parte, mas teve da parte dele também. Contudo, ele, por ser mais racional e, digamos assim, não ter muita consciência de tudo que estava acontecendo, ele ficou na dele. Mas ele não fugiu também, não foi bem assim. Não foi fugir. E no meu caso, não foi perseguir, dessa forma como é colocado. E isso eu vejo com muita gente. Inclusive aqui, com a Denise, esse processo acontece. Ela é minha cliente, já me contou algumas coisas, né? E ela não foge dele. Os dois estão juntos, inclusive, vivem juntos, moram juntos, né? E o DF dela, que está no corpo masculino, ele não persegue, mas ele é mais sensível aos aspectos da espiritualidade, ele é mais sensível à percepção do campo energético, tá? E ela já é mais racional, mais objetiva, mais direta, que são características de uma essência Yang e ele características de uma essência Yin. Então, nós não podemos dizer que nós somos Yin ou Yang, ou fugindo, ou correndo, por esse único ponto que foi visto dentro de vários outros. Mas é um ponto importante, eu concordo, é um ponto importante. Mas o que é de fato fugir e o que é de fato perseguir? Porque essa conexão, ela se dá muito no campo energético. Será que no campo energético o DM, ele foge tanto assim? Porque eu já ouvi várias histórias dos meus clientes e vídeos e tudo mais de outros, né, de outros lugares, dizendo, né, os DFs dizendo que sente energia do Yang se aproximando, às vezes na hora de dormir, ou às vezes quando está em meditação. Então, será que esse Yang está correndo tanto assim? Né? Então, são várias questões que envolvem essa análise. Por isso que eu acabei de falar isso para o Eduardo, né? Que como ele ainda tem dúvidas, né? Aí a gente tem que fazer a análise específica do caso dele. Mas se você começar a olhar tudo na sua vida, como que você se comportava, como que você enxerga a vida, você é mais sensível ou menos sensível, é mais atraído pelo aspecto espiritual ou não, vai avaliando, porque não é um ponto de avaliação para você saber se você tem essência Yin ou Yang. São vários pontos, tá? Esse movimento do Eduardo, por exemplo, ficar ansioso, né, Eduardo? Esse movimento é característico muito da energia Yin. Mas isso não quer dizer que a energia Yang também não sinta muita ansiedade. Mas a forma de demonstração dessa ansiedade são diferentes. Nesse vídeo anterior, a pessoa perguntou assim, sobre materializar. Né? O Yang materializa mais e o Yin materializa menos e etc. Veja, no início da conexão,
o DF, né? O DF passa muitas dificuldades, e muitas vezes perde algumas coisas, tem que se desapegar de várias coisas, pode ser que desapegue também, tenha que desapegar de questões materiais, né? Casamentos, família, não sei, estilo de vida, né? E depois começa a se estruturar, se equilibrar, e aí começa a manifestar e a cocriar financeiramente. E o que acontece com o divino masculino? A mesma coisa, só que em tempos diferentes. Enquanto o divino feminino, às vezes, está lá, na noite escura da alma, perdendo coisas, né? Porque às vezes não quer desapegar e entende que está perdendo coisas. Esse divino feminino, esse divino masculino, muitas vezes está se dando bem no trabalho, né? Tá viajando, passeando, demonstrando que financeiramente está bem, ok? Só que isso tudo muda depois. Então tem muito mais a ver com o seu estado emocional, de equilíbrio energético, estrutura emocional, do que propriamente de ser um yin ou de ser um yang, né? E cada dia mais nós estamos encaminhando para essa unicidade. Na 5D, ainda, né, as pessoas encarnam em corpos separados, né? Corpo feminino e um corpo masculino, ainda. Mas já é um pouco diferente essa energia. Tem uma outra estrutura. Então as pessoas não se sentem tão divididas e as suas habilidades e competências já estão bem trabalhadas e com pouquíssimos véus, praticamente nada com relação à estrutura de uma 3D, tem os véus em relação a 5D, né? Mas não em relação a 3D. E isso facilita muito a cocriação daquilo que a pessoa deseja. Entendem como isso tem muito mais conexão com a sua frequência vibracional, as suas crenças, os seus conceitos pré-estabelecidos, como foi o caso dessa pessoa que falou essa história aqui, ó. Como é que chama aqui a pessoa? Switch Connection, né? Falou aqui que todo mundo como que eu vou ativar as coisas nas pessoas, né? Ou seja, essas colocações, muitas vezes, sem entender o que o outro está dizendo, né? Porque é uma pessoa que eu sei que não entra muito aqui, nunca tive contato, sem entender o que a outra pessoa está dizendo, ela é movida pelas suas crenças. E essas crenças são crenças de uma 3D. E as crenças de uma 3D, elas são pautadas, ou seja, são construídas a partir de traumas e bloqueios emocionais, né? As limitantes, né? E aí é onde a gente julga, ou seja, a gente já vem com a nossa crença rapidinho, aquela informação que a gente tem há muito tempo, de que aquilo que a gente ouviu lá na casa espírita, ou não sei aonde, papapá, que é aquele pronto, que não existe outra possibilidade. Eu li ali muito rápido o que ela disse e mais ou menos entendi o que ela tá dizendo, mas eu não vou dizer, você tá certo ou tá errado. Eu até acho que o que ela disse faz sentido, mas isso não exclui o que eu estou dizendo. Por quê? Porque se você olhar para uma 3D, se você olhar por um ponto, uma perspectiva, aquilo que ela está dizendo funciona. Se você olhar para uma outra perspectiva, não funciona. E assim também com aquilo que eu estou dizendo, né? E isso é um pensamento multidimensional. Por isso que a gente não pode dizer que existe algo do certo e errado aqui nesse planeta, né? Existem pontos de vista que são criados a partir da nossa consciência, da nossa experiência. E isso ninguém é melhor ou pior ou inferior, ou sabe mais ou sabe menos. Não é isso. É sobre o ponto onde você se encontra e o quanto houve de expansão de consciência da sua parte. Às vezes essa mesma pessoa tem uma tomada de consciência num campo da vida dela que eu não tenho. Assim como qualquer um de vocês, né? Então, desconheço tal fato, né? Mas é importante a gente começar a refletir sobre esses posicionamentos diretivos
E eu vejo demais nos vídeos, né? Inclusive, um vídeo que eu fiz esses dias atrás, de A Dama de Telos, né? Ele tinha como frasezinha lá, assim, período de ascensão dos divinos femininos. Aí a pessoa já veio com 4 pedras na mão, né? Colocou lá assim, não é só os divinos femininos que vão ascender, todos vão ascender. Aí se você ouvir o vídeo, que tem 15 minutos, né? A conversa é muito mais ampla. Então a pessoa perdeu ali a oportunidade. E outra, comentou sem nem saber o que tinha no vídeo, porque eu tenho certeza que se tivesse ouvido o vídeo, não tinha feito aquele comentário, obviamente. A não ser aquela questão cognitiva, né? Que eu estava comentando com vocês. Às vezes a pessoa vê, mas a crença é tão forte, a interrupção, né? Aquela densidade, aquele véu, impede a pessoa de sair daquela... Tem medo, né? As pessoas têm medo de sair de certos conceitos, né? E isso, gente, é a nossa... É isso que nós temos que vencer. Entendem? É isso que nós precisamos vencer. Inclusive, hoje eu recebi uma canalização de A Dama de Telos, de novo, para essa série, né, que se chama Se Libertando da Matrix. Amanhã eu vou postar. E essa série, e ele fala exatamente isso, ele fala assim, ele dá o exemplo de uma chave que ele associa a códigos de superação, né, bem bacana, assim. E aí ele diz que a gente precisa exatamente disso, de superar esses entraves criados pela nossa mente devido a essas programações, né? Desde que a gente pôs o pezinho aqui e depois, à medida que a gente for encarnando e desencarnando. É para isso que nós estamos aqui agora, né? Nesse movimento, né? O que é o movimento de transição planetária, de ascensão? O que é ascender? Né? É justamente limpar a sujeira. E qual é a sujeira? Crenças, traumas, bloqueios. Tá? Então vamos lá. Aí a Denise pediu assim, como que é o relacionamento, né, do divino masculino com o divino feminino, estando, vamos colocar, trocados, né? Eu vou explicar isso a partir dessa ideia do trocados. Mas fica aqui a minha informação de que não existe trocados. Combinado? Não existe trocados. Existe um corpo feminino que a sua essência é yang. Existe um corpo masculino que está uma essência em que está experienciando um corpo masculino. Não existe trocado. Tá? Porque isso facilita. Então, veja só. Eu já expliquei para vocês como é o comportamento ou a energia, os processos aí da energia yin e da energia yang. No início eu falei isso para vocês. Agora, vamos falar sobre a persona, tá? A persona. Então, esse corpício aqui, holográfico, é uma persona, ok? Essa persona tem informações de outras vidas e informações da alma, da essência, de outras vidas, de experiências, do ego, do falso eu, e também da alma, né? E como que essa persona, no âmbito feminino, se comporta? Tem características. As mulheres, elas têm suas características. Então, eu preciso avaliar essas características, né? Quais os conceitos que as mulheres, isso no geralzão, trazem? Culturais e sociais. Avalie essa questão também. E depois, pegue isso e pense em você. Né? Você, a Denise que fez a pergunta. O que desses conceitos você utiliza ali no seu dia a dia, no âmbito feminino? E o que desses conceitos parece que não faz muito sentido para você? E aí você vai ver que determinados comportamentos que você tem, formas de pensar e de agir, são provenientes de onde? Dos aspectos culturais, sociais e ancestrais. Tudo a mesma coisa, na verdade, né? E alguns outros comportamentos são da sua própria alma, que nesse momento está dividida e existe um contexto que é de comportamento mais
relacionado a essa energia yang. Entendem isso? Não misture o masculino, tá? O masculino, por exemplo, com machismo, o feminino com feminismo. Não é isso que eu estou falando. Então, existe o aspecto energético e existe o aspecto material e físico. O aspecto material e físico se apresenta mulher. O aspecto energético pode se apresentar masculino ou feminino. Não é mulher ou homem. Então, você precisa analisar isso. Isso é o processo de autoconhecimento. E aí, responde essa perguntinha aqui, ó. Como equilibrar as duas polaridades? Como que equilibra? Fazendo o processo de autoconhecimento. Limpando essa sujeira toda, esses traumas, tudo, gente, tudo vai acabar nessa frase que eu vou dizer agora. Limpando karmas, traumas, bloqueios emocionais, crenças limitadoras e comportamentos limitantes. Padrões de comportamento limitador. Resume nisso. Porque aí você vai tirando esses véus, né? Essas informações, essas ideias, esses conceitos que são provenientes de uma 3D. Que não estão de acordo com uma consciência de 5D. E se você deseja ter um movimento de ascensão, sair de uma consciência 3D e passar para uma consciência 5D, o que você precisa fazer? Deixar os conceitos 3D, as crenças limitantes 3D, e passar para uma consciência 5D. Uma consciência 5D é uma consciência multidimensional. Então, ela faz uma análise de um todo, num campo expansivo, num campo maior. Voltando ao exemplo da pessoa que fez a colocação, né? Então, quando alguém me diz uma informação como essa, eu vou analisar no campo, em vários campos, né? Então, eu analisei que existe aqui essa questão da pessoa não ter ouvido exatamente, né? Não saber exatamente do que se trata, o que eu estava dizendo, ouviu aqui rapidamente, uma colocação, não segue há muito tempo, não viu outros vídeos e tudo mais. Levantei uma outra hipótese, né? Aqui existe um conceito limitador. Mas levantei uma outra hipótese também. Bom, ela também está certa, porque cada um também desenvolve, ativa em si as suas próprias capacidades, os seus próprios códigos. Claro, uma coisa não exclui a outra. E aí, quando eu digo que uma coisa não exclui a outra, eu estou tendo uma consciência multidimensional. Agora, quando a gente fala, como ela disse aí, que é como se não fosse possível fazer diferente disso, aí então nós estamos numa consciência limitadora. Porque chegou num ponto, parou. Não tem mais para onde ir. Então, quando você fecha, é isso e pronto, você não vai mais. Isso não quer dizer que uma pessoa que pense de forma multidimensional também não chegue num ponto aonde ela não vai mais. Mas aí o que ela diz? Bom, eu consigo enxergar até aqui. Mais do que isso, não consigo nesse momento. Vou procurar saber. Entenderam isso? Existe sempre uma vírgula que dá um espaço para você refletir e pensar. O que é diferente de você dizer, olha, esse é o ponto final. Né? Aí você não cresce, você não amplia, você não melhora. Tá? Então, as polaridades, elas, no início eu disse para você que se dividem dessa forma, e o objetivo é que você, a partir dessa divisão, você expanda, tá? Então, ó, já vou começar com o exemplo para ficar mais fácil. O meu exemplo aqui, eu, Priscila, corpo feminino, essência Yin, tá? Eu estou aqui nessa condição, beleza. Então, se eu estou aqui como Yin, essência Yin, independente se meu corpo fosse masculino, eu preciso expandir e trazer para mim uma consciência também Yang, para que eu tenha as duas e depois eu me torne uno. Aquele que está no corpo masculino ou feminino e tem a essência Yang, ele precisa expandir
para trazer a essência yin para ele. E depois, equilibrar isso. Equilibrar é 50-50? Não, equilibrar não é 50-50. Equilibrar é você ter as duas. E usa uma e a outra quando necessário, na quantidade energética necessária. Tá? Então é isso. Como que se faz isso? Limpando tudo aquilo, aquela frasinha que eu disse. Para você se tornar uno. Né? E o seu gêmeo, que nem sempre vai estar na polaridade oposta à sua, tá? Porque existem casos, aí o pessoal já vai ficar doido aqui, né? Se ficou doido com a ativação da voz da pessoa, pensa, né? Existe, sim, né? Casais que se conectam com polaridades iguais. Então, nem sempre, tá? Os fractais que se conhecem, um tem a polaridade yin, o outro a polaridade yang. Eu também pensava assim, com o tempo vi que existiam outras possibilidades. Bom, mas esquecendo essa parte, depois a gente fala disso. O que acontece? O outro, ele vai espelhar os seus próprios movimentos numa vertente, né, numa forma de pensar, numa forma de agir oposta, entre aspas, né, porque yin yang não é oposto, é complementar, né, mas de certa forma que nesse plano a gente entende o oposto, né, justamente para te levar a pensar e a refletir o que falta para você incorporar na sua vida. Um exemplo. A pessoa yin, ela é mais sensível emocionalmente, mais perceptiva, né? Mais espiritual, mais materna, mais acolhedora, tá? E aí, normalmente quando é assim, tem um pouco mais de dificuldade, é mais apegada, tá? Tem um pouco mais de dificuldade de ser racional, de dizer não, por exemplo. Né? Em contrapartida, aquele que tem essa energia yang, ele é mais exato, mais direto, né? Tem mais facilidade em dizer não, tem mais facilidade em fazer cálculos, é mais dessa área exata. E o feminino seria mais da área humana, vamos colocar assim, só para vocês terem uma ideia, tá? Só para ter ideia mesmo, porque isso não é não tomem isso como uma verdade absoluta, isso e pronto, não. É um aspecto, um ponto, para facilitar a reflexão de vocês. Bom, então, se eu estou experienciando o yin, estou deixando as minhas emoções virem muito à tona, e isso está me prejudicando, aí vem lá o meu gêmeo, que é mais secão, não permite nada das emoções passarem, para que eu possa refletir o porquê disso. Aí eu acho ele errado, inicialmente. Aí depois eu começo a aprender que talvez eu possa também começar a ter um movimento como esse. Um movimento onde eu não permita que as minhas emoções, elas me prejudiquem tanto no meu dia a dia, né? Em contrapartida, ele do outro lado vai pensar assim, poxa, mas também eu podia ser mais maleável, né? Eu tô vendo ali que ela tá tentando, vamos colocar assim, né? Que ela tá se expondo, que ela tá tentando, aí ele sente aquele aconchego, sente a verdade ali na pessoa, sente essa parte mais da amorosidade, fala assim, eu acho que eu vou dar uma maneirada aqui, né? Eu vejo muitas pessoas dizerem assim que o divino masculino pede desculpa, né? É mais ou menos isso, né? Então o divino feminino fala, só leva bordoada, né? Na época, né? Em determinados momentos aí da conexão. E depois a gente vê que o divino masculino muitas vezes está melhorando. Por quê? Porque ele começa a pedir desculpa, ele começa a ver que meio que dá o braço a torcer, né? Entenderam essa relação? Só que para você fazer isso de uma forma assim, bem mais profunda, com mais consciência, você precisa estudar, saber o que é polaridade, entender essas questões energéticas, entender um pouquinho de física quântica, ler lá, né? Ler lá o que é quais as características de uma consciência, quais as características
do Yang. Quais as características do Yin, que não é só essa questão do masculino e feminino. Deixa eu até colocar aqui, ó, características da energia Yang. Vamos ver o que sai aqui. E isso, gente, faz parte do processo de autoconhecimento. Então, ninguém nunca vai dar uma resposta exata para vocês, porque é complexo, né? É um contexto, é uma coisa muito complexa. Deixa eu ver aqui. Ó, características... Deixa eu passar um pouquinho para cá. Características de uma energia Yang. De pessoas, na verdade. Aqui tá de pessoas, tá? Ó, fala as duas coisas, na verdade. Fala assim, a energia Yang é caracterizada por ser objetiva, extrovertida, forte, direta, assertiva e agressiva. Pessoas com características Yang preferem dias claros de sol e tempo seco. Gostam de política, esporte e diversão. Gostam de serviços que possam ser feitos fora de casa. Gostam de cores vivas. Gostam de espaços amplos. Gostam de coisas mais quentes. Lembra que eu falei isso para vocês? Tem uma tendência a usar mais a razão. São repletos de dinamismo, ousadia e liderança. Dedicam-se a diversas atividades ao mesmo tempo. Gostam de desafios e de se sentir úteis. Então vamos lá, né? Lembrando, gente, uma coisa aqui que eu esqueci de falar para vocês. Uma coisa é a essência que você está experienciando. Outra coisa é a sua persona que eu estava falando naquela hora, né? A persona, ela pode variar no Yin e no Yang, né? Então, por exemplo, tô citando meu exemplo o tempo todo para facilitar para mim, tá? Então, eu, Priscila, nascida no corpo feminino, com a essência Yang, durante muitos anos da minha vida, tinha comportamentos, experienciando uma essência Yin, no corpo feminino. Durante muitos anos, tive comportamentos Yang. Né? Por quê? Porque esse planeta, o conceito social, o conceito cultural, empurra a gente para esse Yang. Entendem isso? Mas tinha muita coisa que permaneceu em, como, por exemplo, a questão da espiritualidade. A questão de ser empata, muito sensível, né? Não que os DMs não sejam empatas também. O meu DM, por exemplo, é muito empata. Né? Mas eu entendia aquele fator empata, né? E absorvia aquilo e queria ajudar e papapá. Enquanto o comportamento do Yang, ao ver a sua parte empata, ou seja, sentir a energia do outro e talvez uma energia que não seja muito boa, ele tende a se afastar. A energia Yang se afasta, né? Porque ele é expansivo. Então, tudo que ele perceber que está segurando ele, impedindo ele de ter uma certa liberdade de escolha e de ir e vir, ele vai se afastar. Então, Denise, por exemplo, né, você comentou, fala para mim do comportamento e da convivência quando tem essa questão. Você, possivelmente, faz as duas coisas, né? Você, quando vê, né, como você está médica, né, tá nessa área da saúde, então, possivelmente, na área da saúde, você deve ser bastante acolhedora, deve se preocupar bastante com os seus pacientes, né? Mas deve ser uma pessoa também mais objetiva, mais direta, vai direto ao ponto ali, né? Sem ficar rodeando nas coisas. Imagino que deve agir assim. Entendam isso? A pessoa anda, tem mais facilidade de andar, de dançar, de ter os dois comportamentos. Né? Por quê? Porque o corpo, socialmente falando, joga a pessoa para um comportamento. Questões até hormonais também, né? Questões genéticas, intelectuais, hormonais, vão conduzir a pessoa para um determinado comportamento. Se nasce mulher, então ela é conduzida para um acolhimento maior e etc. Se tem a essência Yang,
vai ter um embate dentro de si mesmo, um certo conflito dentro de si mesmo. Assim como eu, no início da minha vida, tinha essência Yin, comportamento Yang, viver cheio de conflitos. Agora não. Então, por que é importante você saber se a sua essência é Yin ou Yang e vencer e superar essas questões culturais e sociais? Justamente por isso, para diminuir esse conflito. E aí, quando num relacionamento, um lado, corpo físico Yin, corpo físico feminino, energia Yang, já existe conflito interno. O outro lado, né, o gêmeo, né? Corpo físico masculino, energia Yin. Olha o conflito instalado lá, né? A cabeça do cara tá falando assim pra ele: olha, você não pode ser assim, chorão, não. Não pode ser mole desse jeito, não, cara. Ué. Mulher faz isso, fala isso, manda não ser. Tem isso, né? Entenderam isso? Vocês já viram falar naquele negócio da mulher que manda no homem? Né? É mais ou menos isso. Entendem? Não é só uma fase da vida, né? Você vê que a vida inteira, por exemplo, um casal lá, que, sei lá, tá casado há 50 anos, sempre é a mesma coisa, né? Meio que isso. Mas assim, tá desregrado, tá tóxico essa coisa. Mas isso aqui dá pra vocês perceberem como que funciona. Por quê? Porque o Yang é expansivo, né? Então, muitas vezes, a essência Yang no corpo feminino, ela supostamente deveria aprender a cozinhar. Questão cultural e social. Não, você não sabe cozinhar, né? A gente até que nem tem tanto isso, né? Mas isso já existiu muito e ainda permeia muito, principalmente o pessoal aí que tá 30 e poucos, 40 acima de 30 e poucos, 40, traz aí da sua ancestralidade essa informação ainda forte, né? Então, o que acontece? Fica o conflito interno. Ah, eu não gosto de cozinhar, eu não gosto de cuidar da casa. Né? Aí o cara adora cozinhar, adora cuidar da casa, adora cuidar dos filhos. E socialmente isso é um problema. Né? A mãe chega lá, a mãe do cara chega lá, né, e vê a mulher, sei lá, ganhando mais dinheiro e o cara cuidando da casa. A mãe fica super chateada muitas vezes, né? Eu tô falando do geralzão, tá, gente? Nem todo mundo é assim. Então, esses conflitos, né, precisam ser vistos e entendidos. Por isso precisa sair da Matrix também, porque quem fala que a pessoa no corpo masculino, de essência Yin, não deve cozinhar, não deve cuidar das crianças, é a Matrix. Porque Deus não fala, Deus, entre aspas, né, a fonte, os seres de luz, ou quem quer que seja, não fala isso. Né, os seres de consciência superior. Entendem isso? Então, esses choques, esses conflitos vão existir. E eles só vão ser amenizados a partir do momento que você tiver tomada de consciência. E para ter tomada de consciência nesse sentido, precisa estudar, precisa aprender essas coisas, precisa fazer curas, liberar suas limitações, expandir consciência. Isso leva tempo. Isso leva tempo. Né? Então, fazer isso aqui que eu estou fazendo, eu tenho dúvida. Mas vou esperar o dia que a Priscila for lá responder. Não, gente. Aqui, ó, abre aqui rapidinho. Né? Tem aquele chat, como é que é? GPT, né? Não sei. Eu tô começando a mexer com ele lá, mas ainda não tô... É rapidinho também, né? A gente coloca lá rapidinho e já dá a resposta para nós. Dá uma lida. E isso vai, né, incorporando ali informações para te ajudar nesse processo. Vamos ver o Yin aqui, ó. Vamos ver o Yin. Eu vi o Yang, agora vamos ver o Yin. GPT, né? Ó, a energia Yin é uma das duas energias que polarizam o universo, juntamente com a energia Yang. E possui as seguintes características. É associada à força feminina, associada, não é a força feminina. À escuridão, ao frio, ao passivo, ao mole, ao leve e ao úmido. É essencialmente subjetiva, receptiva e adaptativa. Aí, olha que interessante, né? Receptiva e adaptativa. Isso se refere àquele caso lá do correr atrás, né? E do fugir. Por quê? Porque se você tem uma energia mais Yin e assume essa energia de alguma forma, né? Independente do seu corpo físico,
você recebe melhor aquelas circunstância que você está vivenciando e se adapta melhor a ela. Que é aquilo que eu disse para vocês. Quando a gente percebe o nosso lado empata, o que acontece? As mulheres, né, ou a energia yin, ela vai fazer o quê? Acolher aquele ser humano que está em sofrimento. Quando você percebe uma energia que vem dele ali de sofrimento. E o que a energia yang vai fazer, independente do corpo físico dela? Correr. Eu que não quero problema com minha cabeça. Né? Já a mulher adora resolver um problema, assim? Homem não. Lembrei daquele pastor, né? A caixinha vazia lá que ele fala, né? Que a mulher morre de ciúmes lá, que vê que o cara chegou ao trabalho e ele fica lá sentado, né? E aí a mulher, tá pensando em outra, isso, aquilo, outro, né? Mas não é um problema, né? E o cara tá na caixa do vazio, né? Entendeu isso? As pessoas com energia yin aceitam a vida como ela é, sem imposição ou luta. Nem sempre, né, gente? Nem sempre. Mas realmente, é como diz aqui, mais receptivo, mais adaptativo, né? Essência mais subjetiva. O que leva à aceitação por quê? Porque muitas vezes não é taxativo, né? Então, analisa por vários aspectos. Não é que aceita cegamente, não é isso. Mas analisa por vários aspectos e aí tende a se adaptar melhor e aceitar melhor a circunstância. Enquanto o masculino, ele já não aceita. Mas, deixa eu citar um exemplo aqui para vocês que eu acho que vai ficar na mente de vocês. Pensem numa floresta, tá? Uma floresta que ainda não foi descoberta, que não está devastada, que ninguém chegou lá. Uma mata fechada. Aí chega uma mulher, né? Vou trazer aqui mulher e homem como yin e yang, só para facilitar minha vida aqui, tá? Então chegou uma mulher de energia yin e um homem de energia yang. Lá, e os dois estão olhando lá para essa mata, né? E aí, eles têm filhos, né? Então, trouxeram as crianças, tá? Aí a mulher já pensa assim, olhando essa mata aqui, deixa eu ver aonde tem um cantinho para assim, mais aberto, né? Mas que entre um solzinho para eu colocar as crianças aqui, armar a barraca, digamos que eles vão lá fazer um acampamento. Aí ela fala, ele tá... Mas ela não pensa que ela vai destruir a árvore tal, ou quebrar o galho tal, ou de repente entrar muito lá nessa mata. Ela se adapta ali, né, entre uma árvore e outra, onde bate o sol, onde tem a sombra, onde dá para pendurar a rede. É isso que ela vai procurar. Um conforto e algo que fica agradável ali, que supre as necessidades. E o cara? O que ele vai pensar? Não, mas eu tenho que tirar esse negócio aqui da frente. Aí, onde é que tá o rio? Não, preciso ver onde é que tá o rio, né? E aí ele já leva as ferramentas. Não é assim que comporta um homem e uma mulher? Por quê? Porque o Yang é desbravador. Ele não aceita as coisas do jeito que elas são, né? E se ele tiver que viver aquela história, então ele vai querer desbravar aquilo. A mulher já acolhe. Não, mas... Aí o cara fala assim, mas aqui você não tá vendo que tem formiga, que tem isso, que tem aquilo. Aí a mulher fala assim, não, mas a gente não vai matar as formigas, não. Vamos ensinar para as crianças a cuidar das formiguinhas. Entendem isso? E isso é a beleza do universo também, né? A gente tem que ver esse lado. Vamos ver aqui. Então é isso, o homem vai querer destruir a mata e a mulher vai querer se adaptar a ela, né? Por isso que a maioria dessas empresas que destrói coisas, e mineradoras, né, e que fazem desmatamento, essas coisas, tudo o cara que começou lá, né, era o homem. E aí, inclusive, essa questão do corpo masculino, né, ter uma estrutura física mais forte, né, tudo isso leva a esse comportamento. Então, quando uma pessoa uma essência nasce num corpo masculino, pensa o conflito que isso é, né? Desde tempos antigos. E aqui, volto a dizer para vocês, não estou falando nada de gênero, de opção sexual, do que quer que seja nesse sentido, tá? Bom, voltando aqui, energia yin.
normalmente reagem de modo instintivo e emocionalmente, muitas vezes com violência e ira. Já o homem, por ser mais, segurar mais, ele não faz isso nesse momento, mas faz isso na hora de conseguir o quê? Resultados ou financeiros ou algo que vai agregar valor a ele. Ainda vem o lance dos signos, né? Que isso é muito interessante para vocês verem o quanto muitas coisas interferem nessa proposta do yin e do yang, né? Signos de terra: Touro, Virgem e Capricórnio. E de água: Câncer, Escorpião e Peixes, usam a força yin para se expressarem no mundo, né? Então, as pessoas que têm o seu signo do fogo, né? Áries, Sagitário e qual que é o outro? E Leão, né? O que acontece? Também existe um conflito aí, né? Existe esse conflito, mesmo tendo nascido, seja nascido num corpo feminino, mas não tem uma energia, uma essência a sua essência fogo, tá? É desbravador, é muito parecido com o Yang, né? Eu sou do signo de Áries, eu vejo isso, né? Então, há algum tempo atrás eu seria a pessoa que ia lá derrubar a floresta, né? Hoje não. Entendem isso? Porque eu assumi o meu Yin. Agora, se eu achar por algum motivo que seja necessário e conveniente ter uma postura expansiva, obviamente eu vou ter. Por quê? Porque vem trabalhando as duas polaridades, né? Entenderam como que a gente vai entendendo, conhecendo e auto se regulando a partir do autoconhecimento que é desenvolvido a partir do conhecimento? Então, aqui nós estamos tendo informação, tá? Aqui, ó, quando eu leio, eu tenho uma informação. Quando eu converso com vocês, nós já estamos estabelecendo uma estrutura de conhecimento mediante as informações. Agora, tomada de consciência é você com você mesmo. Entenderam isso? Então, informação e conhecimento não é tomada de consciência. Eu venho repetindo muito isso. Consciência é quando você incorpora aquela situação e utiliza aquela informação, gera conhecimento e utiliza de forma inteligente e assertiva para melhorar a sua vida e para fazer você crescer e etc, etc. Tá ok? Agora, gente, inclusive, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem alguns sites, né? Aqui, ó, por exemplo, aqui fala assim, ó. As qualidades são energia feminina, suavidade, passividade, frieza, sentimento, entrega e acolhimento. Tá escrito aqui. Ou seja, mais básico, né? Então, você vai encontrar, inclusive no Instagram, muitas pessoas lá põem, né, aqueles uns perfis, trabalham cura quântica, essas coisas assim, eles colocam de vez em quando lá, Yang, características, características, né? Agora, para fechar aqui essa live, a gente finalizar aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês. Como que o que devemos, por onde começar? Por onde começar, tá? Quando você está na conexão de chama gêmeas, o seu gêmeo, ele é o seu espelho, tá? O seu espelho. Mas ele é um espelho ativador. Ele não pode ser o seu espelho, digamos, eterno, né? Porque essa conexão, ela é a conexão entre vocês. A dinâmica que é contida dentro da conexão, ela é você com você mesmo, não você com ele. E aí vem uma questão importante. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu tô sentindo tal coisa que eu tô sentindo é do meu gêmeo. Tô sentindo raiva do meu gêmeo, saudade é do meu gêmeo, tristeza é do meu gêmeo, tudo é do gêmeo, né? Justamente porque coloca esse gêmeo nesse espelho e não tira nunca mais. Então, eu dei esse exemplo outro dia.
Façam aí essa atividade para vocês verem. Feche os olhos e imaginem o espelho à sua frente, tá? Feche os olhos e imagine o espelho. Quando você olha para o espelho, quem que você vê? Você mesmo, obviamente. Então, pensem aí, olhem para o espelho, projetem mesmo na mente de vocês. Você está olhando quem? Você. Vamos tirar o espelho agora, tá? Vamos colocar o seu gêmeo. Então, você está olhando o seu gêmeo. O seu gêmeo não é o seu espelho. Agora, vamos tirar o gêmeo. Tira o gêmeo, volta para o espelho. Você é o seu espelho. O seu gêmeo espelha comportamentos que você tem para você enxergar coisas que você não está enxergando. Ok? Então, quando você for fazer o seu processo de dinâmica, né? Ou seja, liberação das suas crenças, das suas curas, liberação de karma, etc., que é o processo da dinâmica, né? Que é aquele período mais difícil dessa conexão, você precisa olhar para o espelho, tá? Você vai ver o gêmeo, vai acender uma luzinha, comportamento dele, que vai estar espelhando, trocando, espelhando, trocando. Depois, você precisa olhar para o espelho, ou seja, para você, por dentro, por fora, as duas coisas. E como que eu faço isso, Priscila? Porque só olhar para o espelho, obviamente, não vai acontecer. Meditando, né? Meditando. Então, a primeira forma de você alcançar essa questão do equilíbrio das polaridades, ou seja, é um processo, né, gente? Você vai equilibrando partes e vai melhorando nisso a cada dia, né? Não é 100% para ninguém e ninguém é 0% também, né? Mas o que você vai fazendo? Você vai meditando, que jeito, né? Que jeito. Falei outro dia, não é meditação guiada. Para 5 minutinhos, olho fechado, respira profundamente, né? Relaxa, um local confortável, onde ninguém está te incomodando, ok? Fica ali respirando e trazendo. Sua consciência vai começar a passear, seu pensamento vai começar a passear, traz ele de volta. Igualzinho um exercício de academia, né? Você fica lá, empurra, volta, desce, né? Assim? Então, já vai fazer a mesma coisa com o seu pensamento, né? Aí ele vai correr, né? Aí você traz ele de volta. Traz ele de volta. Até você aprender a se manter no aqui e agora. Depois disso, é que você começa a alinhar com energias superiores. Por isso que muitas pessoas têm mediunidade intensiva, forte, né? Ostensiva, mas não utiliza bem isso, né? Vive em conflito emocional e aí se confunde muito com as informações que recebe. Justamente pela dificuldade de controlar os seus pensamentos, porque é uma coisa que a mediunidade ostensiva faz é acelerar o nosso pensamento, né? Porque se eu tô aqui numa frequência, sei lá, né, dando um exemplo aí, tô numa frequência, sei lá, de 100 Hz, né? Então é um exemplo mesmo. E eu recebo uma informação de 200 Hz, o que vai acontecer? A parte elétrica do meu cérebro vai se agitar demais. E é isso que eu vou receber, principalmente atualmente, porque a energia, nós estamos eletricamente, o nosso pensamento, ele funciona na energia beta. Aqui, ó, tô conversando com vocês, eu estou beta, tá? Se eu começar a cochilar, eu estou alfa. Se eu aprofundar bastante, eu estou teta. E qual é a frequência da energia que você recebe na canalização ou na intuição, na orientação? Gama. Gama é aceleradíssima, que é essa energia adamantina dos flashes solares. Então, cada vez mais, a pessoa vai, independente se ela tem mediunidade ostensiva ou não, ela vai desenvolver as capacidades mediúnicas e vai acelerar, agitar o seu cérebro na parte elétrica dele. Então, você precisa aprender a acalmar isso, a ajustar isso, a equilibrar isso. E aí, você meditando em silêncio, você vai fazendo também movimento de autoconhecimento, limpando um pouco da sujeira do dia, né? Porque
vê uma coisa, vê outra, né? Desse mundo que a gente vive, buzina, informação para tudo que é lado, Instagram, e minha bateria tá acabando, e uma série de coisas que vai fazer com que você encha a sua cabeça ainda mais. Então ela precisa ser limpa, jogar esse lixo fora para receber informações mais saudáveis, orientações e alinhamento e tudo mais. Então, come, não come? Bebe água todo dia, toma banho todo dia? Então, medita todo dia, limpa sua mente e alimenta o seu ser, nutrindo com boas energias. Certo, gente? É um tema muito complexo, depois eu vou voltar nele, tá? A gente vai poder falar mais, podem deixar mais perguntas, que eu acho que até a partir dessa live aqui deve ter gerado outras dúvidas, né? E quem chegar aqui depois também, deixa mais perguntinhas lá no grupo, não se esqueçam que o grupo não é de bate-papo, é só de perguntinha, entra lá, deixa sua perguntinha, tá? E conversa nos outros grupos. E aí, se também não quiser ficar lá no grupo, não tem problema, depois eu vou responder aqui dessa forma que eu tenho respondido, tá legal? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ah, Fabiana, né? Obrigada, viu? Obrigadão. Deixa eu ver o que tá aqui. Minha bateria vai acabar. Gente, se acabar, vocês já estão sabendo. Ai, peraí. Acho que não tem pergunta aqui não, né? Acho que não. Então é isso, tá, pessoal? Um abraço grande para vocês e amanhã fiquem de olho que vai ter 2 postagens fantásticas sobre se libertando da Matrix. Vai ajudar bastante a expandir as consciências, as curas e tudo mais, tá bom? Beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Boa semana, né, gente? Hoje é domingo.